Começa aqui o Pode Mais Empresas, o podcast focado em gestão, inovação e sustentabilidade. No programa de hoje, nós vamos tratar de fintech. Vamos tratar da atuação da empresa P2X e a sua nova inserção no agronegócio. Para falar sobre isso, nós trouxemos um dos sócios da empresa, que é o diretor de operações, Felipe Andrade. Felipe, obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Nelson. Um prazer estar aqui. É, Espero poder contribuir com esse papo aqui, que seja muito legal. Com toda certeza. Você vai contribuir bastante, não só com o conteúdo do programa, como informação aberta para o mercado, não é? Sim. Já que você tem opções de produtos e atuações. Vamos falar um pouquinho do agronegócio? Por que é que vocês decidiram entrar nesse segmento e quanto tempo demorou para decidir? Vamos lá. É, a P2X, ela existe desde 2017, né? A partir de 2019 ali foi quando a gente conquistou nossos primeiros clientes no agro, né? A gente trabalha em todos os segmentos e tudo, só que a partir de 2019 a gente conquistou esses primeiros. A partir daí, só foi crescendo realmente a nossa participação no mercado, só que assim, comparado com o PIB brasileiro, né, o que o agro representa para o PIB brasileiro, com o que a gente tinha na carteira, a gente viu que realmente faltava muito, porque o agro movimenta todo o volume financeiro desse Brasil, né, carrega nas costas muitas coisas nesse país. Então foi aí que a gente realmente verificou que a gente precisava sair um pouco das capitais e pensar um pouco mais no interior. Vasculhar o interior do país, né? Exato, né? Vasculhar o interior do país, quais que eram as necessidades reais, né? Para a gente aí sim conseguir modular tanto o nosso produto quanto o atendimento também, né? Porque assim, Me diga uma coisa, a fintech não é uma coisa muito sofisticada, não é um produto muito elitizado, por vamos lá. exemplo, para um pequeno produtor rural? Não necessariamente, porque assim, é, Ou vocês só trabalham com as grandes? não, Porque a não, grande empresa sabe exatamente o que é fintech. exato. Possivelmente até seja associada de alguma. Mas o pequeno produtor? Não, é É assim, uma curiosidade minha. uma fintech, né, é uma empresa que ela cria soluções financeiras para determinados mercados, né? A nossa fintech, ela oferece soluções de pagamento, e aí é para empresas, para seus colaboradores, para seus terceirizados, para seus clientes, fornecedores e etc, né? Então a gente, como fintech, a gente modula produtos, né, e soluções para efetuar esses tipos de pagamento. E a nosso foco principal na empresa é sempre a gestão de despesas dentro das empresas. Aí falando também da parte do RH, Vocês os cuidam da gestão benefícios, também? sim, gestão de despesas, né? Então, é um Despesas. produto que a gente vende ali para o gestor administrativo, para o gestor financeiro de cada uma das empresas, né? E aí, falando do RH, a gente também tem benefícios, que aí entra vale alimentação, vale refeição, tudo isso que já existe, que é padrão no mercado, e também que é um foco muito grande na nossa empresa, que é premiação. Então, são soluções de pagamento que entram em cada um desses pontos, tá? Mas isso nem toda fintech faz, né? É um Não, produto diferenciado, seu. é um produto diferenciado. Quando a gente fala em fintechs, né, no Brasil, de uns anos para cá, ficou muito em moda, né? Ah, eu tenho uma fintech, estamos lançando uma fintech. E aí, Você fintech sempre você tem pensa no diversos. aporte de recursos, né? Exato, exato. Você tem diversos tipos de fintech. Você tem fintech que facilita crédito para as empresas, você tem fintech que facilita pagamentos, que aí a gente entra um pouco nisso. Você tem fintechs que O teu modelo de negócio, quando você abriu a empresa, você tem que ter carta do Banco Central, não é isso? Para operar? não Não exatamente. necessariamente. Não necessariamente. Quando Quem autoriza a operação de uma fintech? é a própria lei. Você só precisa ser regulado
no Banco Central a partir de determinado limite que você atinge, que aí sim você entra na categoria de fintechs reguladas no Banco Central, que aí você tem que virar uma instituição de pagamento, uma instituição financeira, um banco múltiplo, e por Eventualmente assim passar vai. pela CVM. Exatamente, exatamente. Então, praticamente todas as No caso de fintechs no vocês, Brasil, ainda não. não, ainda não. Quando a Mas você gente tem que ter um lastro, você tem que ter um determinado aporte para iniciar a operação, não tem? Sim, sim, é um lastro financeiro, você diz, para E sustentar. é dinheiro que você vai buscar fora ou que você consegue? Não, é tudo internalizado. A gente já teve investidores de fora também que entraram com capital na empresa. Hoje em dia eles não O estão mais. funding é local. Exatamente, o funding é local. E aí o que a gente tem? A P2X ela é uma emissora homologada da Visa, né? Então a gente emite cartões Visa com licença adquirida por nós, né? Então a gente tem aquele chamado collateral, né? Que aí é um valor que fica lá de segurança na bandeira Visa e tudo mais para você poder adquirir essa licença, além de toda a auditoria que passam por processos, sistemas, tudo que você tem dentro da empresa para você poder realmente atuar no mercado, né? Então é basicamente isso. E hoje vocês são em quantos sócios na empresa? Somos dois sócios e aí a gente também tem um conselho também administrativo que ajuda a gente a reger toda essa parte de negócio, né? Mas atualmente de societário, somente eu e mais o Dois. meu outro Seu sócio. conselho é remunerado ou é voluntário? Não, é voluntário. É voluntário. Tem quantos Tem conselheiros hoje? mais três conselheiros fixos e dois que estão ali, vamos dizer, de vez em quando, né? Que são conselhos familiares. Você trabalha muito com parcerias regionais, não é isso? Exato. Como é que funciona? Como é que é o modus operandi disso daí? Vamos lá. Quando a gente, principalmente quando a gente fala de agro, né, não só de agro, mas focando no agro, a gente vai sair das capitais. Você sai ali de São Paulo, de Porto Alegre, de Rio, Rio de Brasília, Belo Janeiro. Horizonte. Exato. Nesses grandes polos, a gente tem bastante conhecimento nesse mercado que a gente atua. Mas quando a gente sai dessas grandes metrópoles, tem um desconhecimento sobre esse mercado, né? O que que são essas soluções financeiras, que benefício trazem, por que que elas são boas, né, para você implementar no seu negócio. Então, quando a gente sai de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Porto Alegre para o interior, é difícil de você, sendo de São Paulo ou sendo do Rio de Janeiro, você ter esse tipo de conversa olho no olho com um empresário, com um pequeno produtor, com alguém do mercado ali, se você não falar a mesma língua que ele, sabe? Se você não conhece os problemas que existem na região, qual que é a dificuldade realmente da empresa dele. Então, é Ou você por isso. senta num tronco de madeira, pega um cigarrinho de palha e Exatamente, conversa com o caboclo lá, exatamente. Então é aí que com entra. calma, E porque também tem uma curiosidade, né? Para que que o empresário rural vai trabalhar com uma fintech se ele tem os bancões à disposição? exatamente, exatamente. O bancão, ele oferece as soluções de crédito, eles oferecem soluções de cartão de crédito, de empréstimos, de N coisas que eles oferecem. Digamos que do ponto de vista financeiro, o bancão oferece commodity. Exato, exato. Aí E o que que você tem de diferencial? quando você fala de meios de pagamento, os bancões já não atuam tanto no nosso mercado, né? Quando a gente fala de pagamento da própria empresa ali, a gestão da empresa efetuar para os seus funcionários, seus colaboradores, seus terceiros, a gente tem essas soluções que facilitam realmente a gestão, né? A gestão financeira do negócio, a gestão de despesas do negócio, trazendo estratégias ali, de benefícios e de premiação para reduzir custos também da empresa, né? A gen Simplificação operacional e redução de a custos. gente falava em parcerias regionais. É o teu parceiro local que vai te levar até a empresa X, a fazenda Y, Exatamente, é esse que exatamente. vai mapear e dizer: "Ó, vem comigo,
Vamos ali agora. Exatamente. A gente, de 2022 para cá, a gente viu que realmente, para a gente entrar no mercado de agro, não ficar somente ali nas grandes capitais, a gente precisava ter essa ponte, né? E esse pessoal que faz parte da cidade, faz parte da comunidade, está presente em associações, esse pessoal realmente tem uma proximidade que consegue trazer a gente para a mesma conversa, para sentar na mesma mesa e falar, ó, não, esses caras são confiáveis, esses caras fazem isso, 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 consegue explicar até melhor que a gente mesmo, para aí sim a gente falar com o ponto de vista técnico, de negócio, até a confiança da empresa ali precisa passar por essa ponte, né? Seria um princípio, guardadas as devidas proporções, da joint venture? Você arruma um parceiro local que é confiável, que conhece o mercado e Não, que já te ajuda ou não? não necessariamente, né? Eh, a gente está montando agora, inclusive, baseado em todas essas experiências que a gente teve nesses 2 anos, agora quase 3 anos, a gente está montando um programa de canais de representação, que basicamente a gente lança realmente esse programa, várias empresas do interior e Brasil afora se inscrevem nesse programa, né? A gente faz um filtro, lógico, verifica quais empresas realmente fazem sentido para se tornar um parceiro do nosso negócio. É algum modelo de franquia? Não é franquia, não é Não é? franquia. É somente comissionado, né? Então é algo que a gente publica para o Brasil inteiro. As empresas que têm a ver, por exemplo, se tornaram canais de representação nosso, empresas de seguros. Eles já ofereciam seguros para as fazendas e tudo mais, e se tornaram parceiros para recomendar o nosso produto. E aí Eles passaram a agregar outros serviços no portfólio deles. Exatamente. Na verdade, não chega nem a ser o portfólio deles, né? Porque assim, eles aproximam a empresa da gente Ele te como se apresenta, fosse um indicador. pega a comissão Exato. E e aí, encerra o enquanto o cliente trabalho. estiver conosco, ele continua faturando também, tem uma parcela Ok. de participação no negócio. Então, esse programa, inclusive, a gente está começando nesse mês mesmo, disparando aí para Brasil afora para realmente trazer mais nessa mesma atuada que a gente já está fazendo com essas empresas parceiras. Quais são os estados ou as regiões preferencialmente aí de vocês quem é que está mais próximo na linha de tiro? Vamos lá. Que a gente já tem, que Negócios. atendemos dentro do agro, a gente tem bastante participação no estado do Paraná, a gente tem bastante participação em Minas Gerais, o interior de São Paulo também, é claro, a gente tem até um escritório de representação comercial no interior, né, na região de Bauru ali, Pederneiras. Ah, e também a gente atua bastante no estado de Goiás. Nesse programa que a gente está fazendo agora, a gente está montando o primeiro piloto agora, focando primeiro em algumas cidades, na verdade, regiões do estado de São Paulo. A gente vai fazer Campinas, vai fazer São José, dos Campos, vai fazer Sorocaba, e aí esse programa, esse piloto sendo o sucesso, vamos fazer os ajustes que a gente precisar fazer, a gente vai expandir para outros estados Aí vai também, Mato subindo Grosso do para Sul, Noroeste, exato, Mato Grosso do Andradina. Sul, Mato Grosso. E aí, Brasil afora realmente, né? Porque o agro realmente no nosso país, o Centro-Oeste tem uma parcela muito grande, né? A pergunta de quem Mas, não entende do negócio. Sou um mero perguntador. Não seria mais fácil você trabalhar primeiro o estado de São Paulo, que é extremamente rico e próximo e facilitador de negócios, do que você ter que se deslocar até um estado mais distante? sim, sim, não, exatamente. A gente está começando por Mas vocês Campinas. inverteram a estratégia. Vocês Hum, foram buscar primeiro o cliente no interior e agora estão se voltando para São Paulo? Ou não é Não, isso? não, não. Na verdade, Vocês primeiro, estão fazendo simultâneo? exato. Não, esse programa de canais, a gente está fazendo focado em algumas regiões do estado de São Paulo, né? A gente já atende clientes no Paraná,
em Goiás, em Minas Gerais, mas aí são a nossa própria equipe de venda que chegou a fechar negócios com esses clientes. A Porque gente encontrou já teve. oportunidade. Exato, foi questão de oportunidade. Mas Tá. esse programa estruturado de canais que a gente está fazendo, realmente a gente está fazendo primeiro Campinas, depois São José dos Campos, depois Sorocaba, e vamos expandindo para o interior de São Paulo, e aí sim para os outros estados. É isso mesmo que a gente está fazendo, tá? Pelo fato do estado de São Paulo ser o mais rico do país, e não é novidade para ninguém isso. Vocês têm uma expectativa de faturar mais por aqui ou ou independe isso Não, da localidade que você está? não, a expectativa sim. A gente Por tem. exemplo, se você vai atender uma empresa de Valinhos, Uhum. não é o mesmo preço de você atender uma empresa do interior de Goiás, Ah, em termos de pra gente, faturamento, de margem. pra gente praticamente indifere, indifere. A margem de lucro de qualquer coisa que a gente tenha no nosso negócio indifere da região, tá? O que realmente é mais custoso é para você chegar num estado mais distante, porque além de você ter as pessoas, as parcerias, que sejam necessárias para você atender clientes naquela região, você vai ter que também se locomover para lá, levar uma equipe de vendas também para a região, mas realmente a margem de lucro do negócio não altera, tá? Isso, ela se mantém Brasil afora, né? Hoje a gente tem clientes em todos os estados brasileiros, a gente só não atende 2 estados, atualmente, mas é por falta de oportunidade, né? Porque não, o nosso produto não tem essa limitação geográfica, tá? Tá, você não teve braço ainda para isso tudo, é isso? Você Não, está indo exato, step by step, seria exato. A isso? gente não tem as parcerias suficientes para chegar naquele estado para ter uma força de vendas maior, né? Quantos parceiros fixos você tem no dia de hoje? Parceiros canais, você diz? Isso, Canais de venda, isso. a gente tem 12 atualmente, tá? E aí a gente tem a nossa estrutura fixa que fica em Alphaville, aqui em Barueri, São Paulo. Temos um escritório de representação comercial em Pederneiras, né, na região de Bauru, que é no interior de São Paulo. E temos também uma filial em Porto Alegre também, que a gente é uma força de vendas nossa lá também. E Então, aí, esses 12 parceiros ao redor do Brasil já são fixos, já estão trabalhando com a gente aí já faz alguns meses, né? já te sustenta um determinado nível de faturamento. Exato, exato. Cada um deles ali tem um nível de faturamento que traz pra gente e a parceria é um ganha-ganha, né, Para a pra gente eles também. fechar o primeiro bloco, viu como passou rápido? Por que que o que o produtor rural vai encontrar de melhor para o atendimento dele na sua fintech? Vamos lá. Por que que ele opta pela P2X e não pelo banco X ou banco Y? Vamos lá. As nossas soluções são um pouquinho diferentes, né? Eu vou contar um case para tentar ilustrar um pouquinho melhor, para explicar, né? A gente tem, inclusive é de um dos nossos parceiros de negócio que trouxe para a gente, são fazendas no estado do Ceará, né? Eles têm diversas fazendas, né, de produção de frutas, e aí o que que eles fazem? Antes de ter a nossa solução, eles transitavam dinheiro de uma fazenda para outra, para cada encarregado, cada administrador de fazenda, eles levavam um carro forte para cada uma dessas fazendas para ter ali para o dia a dia, né? Então, estourava uma cerca, o pneu do trator, o trator quebrava, precisava Uhum. algum prestador de serviço ali para resolver algum problema ali do dia a dia momentâneo e precisava ter esse dinheiro em caixa em cada uma dessas fazendas. Com a nossa solução de cartões corporativos, ele tem uma gestão fixa, né, num sistema próprio, que e cada uma dessas fazendas ele tem ali cartões para os encarregados que ele pode, como se fosse realmente um Pix dentro do sistema dele, falar, ó,
R$ 1.000 para o fulano que está precisando ali, 5.000 para o outro que está, e isso 24 horas. E se ele Resolver não um for problema. se ele não for sequestrado, tem toda a segurança e praticidade do cartão corporativo, né? Exatamente, né? Você não precisa ficar transitando dinheiro, você não tem o prazo, você não tem que pagar o seguro do carro forte, por Quer exemplo. dizer, acaba sendo até mais barata a operação. Exatamente, exatamente. Então ele realmente economiza, né? Diminui custos operacionais dele e também traz toda essa segurança, tá? Pô, bem legal. Encerramos aqui o primeiro bloco e voltamos já já. Empresário, chegou a hora de você publicar o balanço de sua empresa e manter a boa governança corporativa. Consulte a sua agência para veiculação no jornal Empresas e Negócios. E voltamos ao segundo bloco da gostosa entrevista que fazemos agora sobre fintech, a sua inserção no agronegócio, as suas vantagens. Eu acho que a gente podia falar um pouco de perrengue também, né? Nós só estamos falando do lado bom da coisa. Parece que não existe um lado sombra. Qual é a dificuldade que você tem no dia a dia, no operacional, com empresas do agro ou fora do agronegócio? Vamos lá. Principalmente no agro, né? Quando a gente está falando de empresas do setor de pagamentos, né? Quando a gente fala principalmente em benefícios, em premiação, empresas do campo, que o trabalhador é do campo, geralmente tem uma distância tecnológica um pouco maior, né? Então, por exemplo, quando a gente oferece soluções de benefícios e premiação para uma empresa e ela vai pagar os seus colaboradores, muitas vezes a jornada do colaborador efetuar um cadastro, por exemplo, baixar um aplicativo para poder desbloquear um cartão, para aí sim ele começar a utilizar, é um pouco mais complexa, né? E isso até a gente já E vocês dão um suporte para esse cliente nesse aspecto? sim, Por exemplo, olha, uma fazenda tem, sei lá, 400 empregados. sim. Vocês vão treinar esses 400 quando vocês chegam, vocês vão esperar um sinal de demanda, Não, vocês vão detectar alguma enroscada ali e a partir daí vocês vão atrás? Como é que funciona? não, funciona mais ou menos assim. A gente fechou um contrato, por exemplo, com um novo cliente, uma fazenda. Vai o meu time de implantação, né? Mostra pro financeiro, pro RH, para as pessoas que estão ali no dia a dia, né? Como que funciona toda essa solução. E aí também temos alguns materiais, né, de apoio realmente de como que funciona o produto, como que, por exemplo, pro RH, como que ele faz o pedido, como que ele carrega um cartão, como que ele faz tudo isso. E aí para o colaborador ali, que é o usuário do valor final, que vai utilizar o cartão, por exemplo, para ele tem tanto o aplicativo quanto o atendimento, né? O atendimento telefônico, atendimento por WhatsApp, por e-mail, tem esses canais para o usuário final ali também, né? Mas você E a- costuma ter algum tipo de problema é, ou é tranquilo? não, não, é um pouquinho. A gente até fez algumas melhorias, por exemplo, no aplicativo, pensando um pouco nas dificuldades dos usuários, né? Em Porque facilitar o acesso? exato, facilitar o acesso. Às vezes é uma nomenclatura que você tem que mudar porque é uma palavra que funciona melhor Ou para não um é todo público mundo que quanto. fala inglês? Exatamente. Tem essas Então, coisas, né? quando a gente tem esse feedback do pessoal do campo, geralmente as nossas pontos de atendimento ficam um pouquinho mais sobrecarregados por conta desse distanciamento tecnológico. Mas assim, geralmente quando são empresas muito grandes, realmente que tem muita mão de obra um pouco mais simples, que a gente tem esses problemas, né? Quando a gente vai implantando fazendas de médio e pequeno porte, geralmente a gente não tem, né? Depois das melhorias do produto que a gente fez
conforme o passar dos anos, realmente já está bem mais tranquilo. Vocês têm desenvolvimento próprio? Sim, Vocês procuram trazer tecnologia de fora para cá? vamos lá. Fazem engenharia reversa? Como é que é o negócio aí? Não, a gente tem desenvolvimento próprio, né? A gente tem equipe de tecnologia própria, equipe de desenvolvimento própria, e também temos algumas empresas parceiras de desenvolvimento, né? Por exemplo, melhorias do nosso produto e evolução contínua. Geralmente fica com o nosso time de sustentação mesmo, o pessoal vai fazendo as melhorias, corrigir algum erro, alguma coisa que tem, o pessoal já atua ali. E aí, a gente também tem novos projetos, novos produtos, às vezes uma solução que a Visa lançou, que a gente quer implantar no nosso produto também. Aí a gente pode avaliar de trazer essas outras parcerias que a gente tem. Se o nosso time fixo, que fica de desenvolvimento, não dá conta, a gente fala, não, a gente tem duas software houses que também são parceiras nossas que a gente recorre quando a demanda ultrapassa um pouco, né? Até porque você é uma empresa de tecnologia e você precisa Exatamente. estar permanentemente na ponta, né? Exatamente, exatamente. A gente precisa estar. Não tem refresco, né? Não tem refresco, né? E principalmente de uns tempos para cá, né? A cada dia lançam novas coisas e não são novas Nessa área de tecnologias, né? desenvolvimento de tecnologias, quantos por cento você investe Você diz do do faturamento da teu empresa? faturamento? Vocês têm um percentual fixo? A gente não tem um percentual fixo, né? Geralmente, assim, pro custo fixo da empresa, a gente tem ali em torno de 20 a 25% que é para melhorias do produto, equipes de desenvolvimento, infraestrutura, cibersegurança. Então, tudo isso a gente realmente, do nosso custo, É um a valor gente alto, deixa um né? valor. Exato, exato. Precisa porque você não tem somente desenvolvimento, né? Você tem infraestrutura, você tem servidores, você tem cibersegurança, você tem que fazer testes de segurança, Teus né? servidores ficam no Brasil ou fora? Ficam no Brasil. Ficam no Brasil. A gente tem eh, servidores privados, mesmo que ficam em data centers, e também temos clouds públicas, né? Que aí é Google, Microsoft e Para trabalhar etc. com a nuvem, né? Exato, exato. Da sua rica carteira de negócios, quantos por cento é agro, quantos por cento é não agro? Vamos lá. Porque o agro você começou depois, né? Na verdade, não foi nem que começamos depois, né? A gente começou em 2017 ali, o que viesse a gente fechava o negócio, né? Lógico. Mas assim, começou a realmente vingar no agro a partir de 2019. Então a gente já estava atuando ali no setor de serviços, alguma coisa um pouco maior de participação em outros segmentos, e o agro começou realmente a crescer na nossa carteira em 2019, né? Eh, mas até o ano passado a gente tinha em torno de 8 a 10% do nosso faturamento no agro, né? Esse ano a gente quer dobrar isso, né? Já vai dobrar. Exato, exato. A Tem gente, a expectativa a concreta? expectativa, a expectativa é concreta, né? É claro que ainda faltam aí alguns meses para o fechamento do ano, mas a nossa carteira, tanto de novos CNPJs, né, de agro, na nossa carteira cresceu bastante e de faturamento também, né? E provavelmente a gente vai bater esse número sim. Como é que é a concorrência nesse mercado, Felipe? Porque Vamos a lá. gente falando assim parece que ó, o Brasil está sendo desvendado agora por uma única empresa e não é verdade, né? Não, não. Como eu falei, a gente atua em três nichos principais ali de pagamentos, né? Uma é a gestão de despesas, né? Que é o cartão corporativo, né? Outra são os benefícios, e aí os benefícios, eu não preciso nem comentar quais são os concorrentes, né? A gente tem desde Ticket, Pluxee, que é a antiga Sodexo e etc., até as novas entrantes no mercado, que é a Flash, a Swile, esse tipo de empresas que E são esse pessoal focadas, entra forte no entra mercado, bem né? forte, né? E eles são realmente no nicho de benefícios. E aí, quando a gente fala em premiação, essas empresas de benefícios atuam na premiação também, mas eles não fazem o que a gente faz.
que é uma venda consultiva de mostrar o porquê que a empresa deveria pagar em premiação, né? Praticamente a gente mostra para um RH ou para um gestor financeiro o que que ele ganha fazendo premiação para sua equipe, Em momento né? nenhum você pensa em ter parceria com uma dessas grandes? Ou não Assim, compensaria a possibilidade? atualmente não compensa, né? A gente tem algumas parcerias específicas quando vai tratar de benefícios, porque, por exemplo, essas outras empresas, Alelo, Ticket, eles têm bandeira própria. Eles não usam Visa, não usam Mastercard, eles têm uma bandeira própria e eles têm que credenciar cada estabelecimento ali para poder passar aquele cartão ou não, né? Só que eles têm uma margem grande por conta disso, né? Então, em determinada região que seja benéfico aquela bandeira, a gente não tem problema em fazer parceria. A A, gente, a tua, a tua participação é menor, mas a Visa é mais pulverizada, né? exato, Você deve ter exato, no país inteirinho, imagino. exato. Inclusive esse é um dos pontos que a gente cresceu bastante no agro. Quando você está falando dessas bandeiras fechadas, fora das grandes capitais é um pouco mais raro Tem de você dificuldade ter, de. exato, às vezes só um mercado na cidade que vai passar aquele cartão, só não tem restaurante praticamente que passa aquele cartão. Então, quando você fala de Visa, de bandeira que é aberta, qualquer maquininha passa, aí o nosso produto leva vantagem. Aí você acaba tendo uma vantagem competitiva, seria, né? Exatamente, exatamente. Então é uma barreira de entrada que acaba facilitando para a gente nesse ponto. Para pequena e média empresa especificamente, que tipo de produto que vocês têm? Os principais que mudam assim o patamar é a premiação e a gestão de despesas, tá? O cartão corporativo, que foi aquele case que eu comentei agora mais cedo, ele realmente é bem importante porque você, por exemplo, você pode fazer, quando você tem mais de uma fazenda, você pode fazer aquele tipo de gestão entre fazendas, mas você pode também, por exemplo, dentro desse sistema, você separar setores. Às vezes você tem uma verba que é do setor financeiro, uma verba que é para o time de RH, uma verba que é para determinada coisa dentro da sua empresa, que você consegue fazer essa gestão e controlar tudo de uma só plataforma. E a outra coisa é a premiação. A premiação, ela é regida pela lei da CLT mesmo, né? O artigo 457, e que ela fala explicitamente na lei que premiação não é salário. Quando você adota uma estratégia de premiação na sua empresa, você consegue você consegue reter, por exemplo, talentos, você consegue estimular o aumento de vendas, o aumento da produtividade, por exemplo, você montando um programa interessante de premiação, e aí a gente não fala só de vendas, né? Lógico, quem é comercial, né, é comissionado, já está acostumado com isso. Mas, por exemplo, se você monta um programa, uma campanha de premiação para, por exemplo, produtores, para um RH reter talentos, você pode estabelecer metas ali. Um RH, o que que ele pode fazer para ganhar um prêmio? Pode, reter talentos. Se não tiver nenhum desligamento, o RH ganha um prêmio. Você já O- tem um modelo pronto para isso, ou Sim, você senta com a empresa e constrói um programa caso a caso? a gente tem alguns modelos padrões, né? Por exemplo, uma equipe de vendas, você tem ali o comissionamento e você também tem que ter premiações para resultados excepcionais, né? E a gente tem modelos prontos para isso já, que a gente pode indicar, é claro. Cada empresa é importante adequar aquilo para o seu negócio, né? Cada empresa às vezes tem uma particularidade, os seus setores têm determinadas coisas que não são todas as empresas que vão ter. Então a gente tem alguns padrões ali que a gente indica para estudar e adequar para a sua empresa, tá? Essa plataforma de gestão, ela é fácil de acessar?
a pessoa tem que ter um determinado nível de conhecimento, ou ela passa demanda e vocês acionam, ela aciona direto, como é que é? Não, a nossa plataforma ela é bem simples, bem simplificada mesmo, né? Inclusive, Teoricamente, qualquer empresa que contrata o serviço já pode acionar, já pode operacionalizar de cara. exato. Ele preenchendo o cadastro inicial ali, que é a pessoa que vai operar o sistema, né? Já é enviado ali o acesso para o sistema e aí a gente já faz um treinamento dentro desse sistema, como que ela opera, por exemplo, a gestão de despesas corporativas, como que ela efetua pagamentos de premiações, como que ela faz a questão dos benefícios. Então, tudo dentro desse mesmo sistema ela consegue operar, tá? E após o treinamento, ela já está apta realmente a, 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 a fazer a sua gestão E o do. nível de segurança, como é que é? Você já teve alguma tentativa de invasão? Ge- Você tem algum tipo de probleminha que tem que estar monitorando constantemente? Não, a gente. Como é que é a vida nesse Qualquer, aspecto segurança? qualquer empresa atualmente está suscetível a sofrer tentativas de invasão, tentativas de ataque hacker. Infelizmente, esse é o mundo que a gente vive hoje em dia, né? A gente tem que estar sempre assegurado, tanto a nível de código mesmo, né, que é o pessoal do desenvolvimento da TI lá, que desenvolve todo o sistema está seguro, sem falhas de segurança que alguém pode burlar, seja por ataque hacker mesmo, seja às vezes por engenharia social, né, às vezes a pessoa liga, fala, eu sou fulano de tal, da empresa de manutenção, né, esse tipo de coisa a gente tem que estar assegurado, e outra coisa é a infraestrutura, né? A gente está alocado em servidores, e, em data centers e clouds realmente com um nível de segurança acima, né, do nível, né, da média. E além disso tudo, a gente Porque tem hoje em dia não parcerias. tem nem como passar batido por isso daí, né? Não, não tem. E aí a gente também investe bastante, além do desenvolvimento realmente da tecnologia para ser segura, a gente investe bastante também em infraestrutura, né? Então a gente tem aquele servidor que qualquer coisa estranha desliga o usuário que está tentando fazer alguma coisa. A gente tem diversos mecanismos de segurança realmente para barrar qualquer E tentativa, você né? consideraria que é um nível de excelência, que é um nível de transição, é um nível básico, mínimo, Não, não, é um nível de em que excelência. patamar está É um de nível de excelência? excelência, é um nível de excelência. Então a Tanto os empresa, nossos parceiros quanto a nossa equipe é muito preocupada com isso, né? quando a empresa fecha um contrato com a P2X, ela fica tranquila nesse Sim, aspecto. sim, sim. Inclusive, quando a gente está falando de empresas maiores, hoje em dia já se tornou comum no mercado você ter auditoria de qualquer novo fornecedor, né? Então, quando a gente está falando principalmente de empresas ou multinacionais ou de capital aberto, qualquer coisa nesse sentido, você precisa passar pelo crivo para você se tornar um fornecedor dela, né? E isso a gente tem diversos no nosso portfólio que a gente passou nesse crivo, né? Tanto de questão de formulário, que a gente preenche aquelas fichas gigantescas, quanto também eles vêm Uma para última analisar. questão para a gente finalizar essa questão da segurança. Os grandes bancos que têm estruturas pesadas e investem firme também, de vez em quando eles têm problema com algum cliente, né? Que teve uma conta furada, foi hackeada, e os bancos, comprovada a operação fraudulenta, ela restitui o Exato. correntista. No caso de uma fintech, o procedimento é o mesmo? Se eventualmente tiver alguma burla, alguma falha, e vocês constatarem que realmente ocorreu a fraude, vocês Uhum. restituem o cliente? É a mesma coisa, é o mesmo processo, né? Tanto em questão de vazamento de dados, né? Que hoje a LGPD LGPD. já tem todos os procedimentos para isso, quanto também para qualquer questão financeira mesmo, né? Algum valor desapareceu, isso tudo
já existem mecanismos e procedimentos de como você restituir e tudo mais, né? O difícil é você realmente invadir e fazer alguma coisa sumir, né? Mas constatado qualquer coisa nesse sentido, já tem todo o procedimento também para restituir. Agora, para finalizarmos, de vez, quais são os próximos passos da P2X? O que que ela vai trazer de inovação no mercado? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu acredito que o nosso foco é sempre a evolução do nosso produto e novas soluções, mas realmente, principalmente nesse ano e no próximo, é a expansão no mercado do interior do Brasil. Sair um pouco das grandes capitais, por quê? Porque realmente já é muito difundido, né, esse tipo de solução nas grandes capitais. Quando a gente chega no interior e a gente mostra os benefícios de tudo o que nossas soluções atua, às vezes eles chegam e falam, nossa, eu preciso chamar meu jurídico, preciso chamar meu contador, preciso chamar não sei quem, porque não é possível. Será que eu consigo economizar tanto dinheiro realmente, fechando um negócio, oferecendo esse tipo de solução, esse tipo de benefício, de premiação para os meus funcionários? Eu tenho esse ganho realmente? Então, eu acredito que o principal ponto é a nossa expansão dentro do interior do país, né? É claro, o produto continua evoluindo com novas tecnologias, novas funcionalidades, melhorando agilidade de carregamento, saques em novas redes e tudo mais. Isso tudo é uma questão tecnológica que a gente vai seguindo as evoluções da Visa, a evolução do mercado, o Banco Central, tudo isso o nosso produto vai acompanhando, né? Mas o principal é a questão, comercial dentro do país, né? Que a gente Ok. precisa mostrar para essas empresas, para essas, principalmente do agro, sobre as soluções. E se você sentir que está tendo bastante sorte depois de passar aqui pelo Pode Mais Empresas, por favor, volte e nos conte. Pode deixar que eu volto sim, com certeza. Falamos com Felipe Andrade da P2X. Felipe, obrigadíssimo pela sua atenção e bons negócios. Eu que agradeço, o prazer enorme estar aqui. Obrigado. O Pode Mais Empresas está encerrando aqui esse capítulo que tem um oferecimento do jornal Empresas e Negócios e o apoio da casa Canon. E continue com a gente que tem bem mais podcast por aí.